Queridos, que amor é este que está em 1 Coríntios capítulo 13? Né? No capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e também no 14, Paulo vai estar falando ali sobre os dons espirituais. E entre esses dois capítulos aí, nós temos o capítulo 13. E Paulo vai falar justamente aí no capítulo 13, vai falar sobre um caminho ainda mais excelente do que os dons espirituais. Quer dizer, no meio dos dois capítulos, é como se ele abrisse ali um parênteses, para poder falar de um outro caminho ainda mais excelente que os dons, que ele vai estar falando no capítulo 12 e capítulo 14 de 1 Coríntios. Este caminho ainda mais excelente deveria ser algo de maior preocupação para os cristãos do que os dons espirituais. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitos cristãos, eles dão mais ênfase e se preocupam mais com os dons do que, propriamente dito, com este caminho mais excelente do que os dons espirituais. Este caminho mais excelente do que os dons espirituais é o amor. Paulo vai falar sobre a questão do amor. O amor que devemos ter por Deus e que devemos ter também de um para com os outros, entre nós mesmos. Então vamos lá? Antes de começar 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, nós vamos ler o final do capítulo 12, ali no versículo 31, que diz assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então ele encerra o capítulo 12, né, falando sobre dons. Ele encerra dizendo isto no versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Por que o maior destes é o amor, queridos? Quando o apóstolo Paulo diz aqui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E nós vamos ver aqui por que o amor é maior do que a fé e do que a esperança. Por que será que o amor é maior que a fé e a esperança? Agora é interessante que o texto não diz aqui que deveríamos preferir o amor em lugar da fé e da esperança. Ele não diz isso, que deveríamos dar preferência ao amor do que a fé e a esperança. Pelo contrário, o texto diz que devemos aqui permanecer nos três. Os três devem permanecer em nós: a fé, a esperança e o amor. Mas o texto aqui ele dá um destaque para o amor. E ele coloca o amor aqui como maior, como de maior valor, de maior importância.
Alguém pode, por exemplo, praticar o amor e viver sem fé? Não. Você vai praticar, vai dar até essa ênfase maior e mais importância ao amor, mas você não pode viver sem fé e sem esperança. É um conjunto. Mas tem pessoas que nós sabemos que muitas vezes praticam o amor e têm fé, mas muitas vezes a fé que tem está focada ali em algo errado. Está no alvo errado. Não está no alvo certo. Por exemplo, nós vamos ver o exemplo lá em Atos capítulo 10. Nós temos ali a história de um homem ali, chamado Cornélio. Um homem que praticava o amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo. Ele ajudava muitas pessoas. O texto vai dizer lá que ele dava muitas esmolas, né? Muitas ajudas ao outro, ao próximo. Mas Deus manda Pedro ir pregar Jesus para Cornélio e para toda a sua casa. Para quê? Para que eles fossem salvos e para que eles continuassem recebendo as bênçãos de Deus. Deus tem essa preocupação em enviar Pedro até Cornélio e a sua casa para que ele realmente tivesse a fé no alvo certo, naquilo que realmente ele deveria depositar toda a sua fé. Ele cria em Deus, tinha fé em Deus, praticava o amor tanto a Deus como ao próximo, mas ele precisava exercer a sua fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Aquele sacrifício que Deus fez em enviar o seu Filho para morrer por nós, era nele e é nele que nós devemos depositar toda a nossa fé. É nele que nós devemos colocar a nossa vida. Então, queridos, como Cornélio ali no capítulo 10 do livro de Atos, então não adianta somente nós praticarmos o amor e dizer que tem fé em Deus. É preciso, além de praticar o amor, crer naquele que pode nos dar a salvação. Aquele que pode nos dar acesso direto a Deus, que é Jesus. Porque muitas pessoas dizem crer em Deus, mas é como se não reconhecesse o sacrifício de Jesus, não reconhecesse o próprio sacrifício que Deus fez enviando o seu Filho para sofrer e morrer por cada um de nós. É preciso que, além de praticarmos o amor a Deus, ao próximo, que nós possamos crer naquele que foi enviado, naquele que veio para nos salvar, para nos abençoar e para nos dar acesso livre a Deus. Não adianta você crer em Deus e desprezar a pessoa de Jesus. Não adianta você dizer que crê em Deus, mas você não obedece aos ensinamentos, à palavra de Cristo. O próprio Jesus disse que ele era o caminho. Lá em João 14,6 ele vai dizer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em 1 Timóteo 2, versículo 5 também vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Não há outro mediador. Não há quem possa mediar entre nós e Deus, a não ser o próprio Jesus. Não coloque, por exemplo, a prática do amor, a prática das boas obras, ou qualquer outra coisa, como mediadoras entre você e Deus. Seja lá o que for. O amor, a prática das boas obras ou qualquer outra coisa. Não coloque entre você e Deus como uma forma de mediação, porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. Em 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Jesus. Por mais bom que você seja, meu irmão, você só tem acesso a Deus se for através de Jesus. Toda a sua bondade não vai fazer você ter acesso a Deus se você não reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador, e andar nos seus caminhos. Mas mesmo tendo Jesus, meu irmão, Deus não nos isenta da prática do amor. Mesmo tendo a Jesus, Deus não nos isenta da prática das boas obras. Porque tem cristãos, queridos, que pensam que
que porque tem Jesus não precisam mais praticar o amor ao próximo, não praticam mais as boas obras, aquelas obras lá ditas por Tiago mesmo, em Tiago 2,14, né? Quando ele diz lá: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele coloca em xeque ali a nossa salvação. Porque eu digo que tenho Jesus, tenho fé, creio em Jesus, mas cadê as tuas obras? Cadê as boas obras? Não estamos falando aqui, é claro, das obras da lei, aqueles rituais que tinham que acontecer lá na lei, que no livro de Gálatas, Romanos, vai ser combatida ali as obras da lei. Tiago está falando aqui das boas obras, que é ajuda ao próximo, que é você ajudar aquele que está necessitado. E aí tem cristãos que pensam que porque tem Jesus não se preocupam muito em estar praticando as boas obras, este amor ao próximo. Em Tiago 2,24, ele chega a ser bem inciso. E talvez aqui alguns façam até confusão e acham que está defendendo aqui a salvação pelas obras, mas não tem nada a ver. Tiago chega a dizer no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha só a afirmação que ele faz aqui. O homem é salvo, é justificado, é salvo pelas boas obras e não somente pela fé. Então, se você só tem fé, mas você tem a mão fechada, você não faz nada em prol da obra de Deus, você não faz nada para ajudar aquele irmão que está ali precisando, passando a necessidade, que adianta essa fé? Qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso essa fé salvá-lo? Tiago 2,14, está aí a pergunta. Então esta obra que Tiago está falando é o amor ao próximo. E como eu disse, não são das obras da lei. E ele vai dar um exemplo de que obra é essa justamente no versículo 15, Tiago 2,15. Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disto? É essa obra aí que Tiago está dizendo que, se não tiver acompanhada da fé, que proveito tem somente a fé se não for acompanhada das boas obras? É essa obra aí, de ajudar o irmão, não apenas orar por ele. Porque tem irmãos que oram muito e acham que pronto, é o suficiente. Está lá outro passando fome, outro com 4, 5 contas de luz para pagar, e ele tem condição até de ajudar, e só faz orar. Estou dizendo que você não deve orar, não, tem que orar. Mas se você apenas ora, como o Tiago colocou aqui, ó, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Você orou, desejando que Deus os abençoe, que Deus dê alimento, roupa para eles. Aí Tiago diz: sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito que tem nisso? Você está orando? Se você pode fazer alguma coisa, faça. Porque a fé sem obras é uma fé morta, meu irmão. E Tiago está falando aqui justamente dessas obras, do nosso amor ao próximo. Em 1 João 3,17, a palavra de Deus diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nesta pessoa, neste irmão, o amor de Deus, se ele possui recursos desse mundo e venha a ver o seu irmão padecer necessidade e fecha o coração? E eu quero dar uma ênfase aqui, que aqui não está falando de pessoas ricas, não, né? Quando diz agora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração. Não está falando aqui quem possui recursos deste mundo, quem é somente rico, não? Claro que o rico ele tem mais condições, mas está falando de todos nós que muitas vezes temos mais do que o que precisamos. Deus nos tem dado muitas vezes a muitos mais do que precisam para viver. Deus tem dado condição a muitos de nós, Deus tem dado condições para nós ajudarmos ao próximo. E nós fechamos a nossa mão, fechamos o nosso coração. Aí a palavra de Deus pergunta aqui:
1 João 3,17. Como pode permanecer neste o amor de Deus? Tem como, querido. Só tem fé, mas não pratica o amor ao próximo. Não pratica o amor a Deus. No versículo 18 continua dizendo assim, 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Infelizmente nós sabemos que tem muitas pessoas aí que amam só de palavras, só amam da boca para fora. E ali na hora do vamos ver ali, não está mais ali, cai fora. Mas fala bonito que é uma beleza, né? Ama só de palavras. E 1 João 3,18 está dizendo, filhinhos, não amemos de palavra, não amemos de língua, mas amemos de fato e de verdade. Amar de fato e de verdade é você arregaçar as mangas e realmente ir lá e ajudar, meu querido. Outras pessoas até ajudam, mas é buscando muitas vezes seus interesses próprios. Só ajudam o próximo se for tirar algum proveito naquilo. Este é o amor interesseiro. E é por isso que lá em 1 Coríntios 13 vai justamente combater esse tipo de amor interesseiro. E vai justamente pregar o verdadeiro amor. No versículo 3 ali de 1 Coríntios 13, versículo 3, ele chega a dizer assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quando diz aqui nada disso me aproveitará, está dizendo diante de Deus, você não vai ter valor nenhum. Você pode até ter muito valor aqui no mundo para as pessoas, mas diante de Deus ainda, diz aqui, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, se eu não estiver fazendo isto por amor, nada disso será aproveitado diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Tem pessoas que muitas vezes ajudam o próximo, mas infelizmente é por interesse. Não é o verdadeiro amor que está aí em 1 Coríntios 13. Não é o amor que Deus quer que nós tenhamos. Não é por este amor que estão ajudando o próximo, mas estão ajudando por interesses próprios. Não são todos assim. Infelizmente, a maioria, né? É assim. Não é que são todos, mas a maioria. Muitos são assim. E se nós não vigiarmos, nós estaremos nos pegando em algum momento assim, praticando este amor interesseiro. Nós vemos muito isso acontecer na época de eleições, né? Na política. Aquele amor interesseiro. Ajuda, mas querendo algo em troca. Não está ali ajudando, praticando aquele amor sem nenhum interesse próprio. E lá em 1 Coríntios 13, versículo 5, diz que o amor não se conduz inconvenientemente e não procura os seus próprios interesses. O verdadeiro amor, ele não procura os seus interesses. Ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, versículo 5 está dizendo isso aí. Então, o amor verdadeiro, ele não procura os seus interesses, querido. Como diz aí no texto. Aí você pode de repente chegar assim para mim e dizer: mas ninguém faz nada sem interesse. Realmente, se a gente for analisar, tudo tem um interesse. Tudo na vida nós fazemos interessados em algo. Eu até concordo com você se você estiver dizendo isso aí. Ninguém faz nada nesta vida sem interesse. De fato, ninguém faz nada sem interesse. Realmente todos nós fazemos tudo com interesse. Fazemos sempre alguma coisa interessado em algo. Mas, por exemplo, estou aqui pregando agora. Tem algum interesse nisso? Tem. Existe um interesse por trás disso. Agora, preste atenção no que o texto está dizendo aí em 1 Coríntios 13, versículo 5, que vai dizer que o amor, ele não procura os seus interesses. Ele não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, versículo 5. Eu posso até estar aqui, até pregando a palavra de Deus com algum interesse. Mas qual o interesse? Esse é o problema. Em tudo que fazemos há interesse. O problema
qual é o interesse atrás disso? É o de agradar a Deus ou agradar você mesmo? Essa é a questão. Qual é o interesse que há por detrás do que você estiver fazendo? É de trazer benefícios para o reino de Deus ou de trazer benefícios para o seu próprio reino, para o seu próprio eu? Sempre vai haver interesse em tudo que nós estivermos fazendo na vida, querido. Mas o problema está na motivação desses interesses. Qual é a sua motivação naquilo que você está fazendo? Qual é a motivação que está te levando a estar ajudando o próximo, a estar fazendo algo na vida? Qual é a motivação disso? É dinheiro? É reconhecimento? É status? Por que você está fazendo isso? Qual é o seu interesse? Você está fazendo aquela ajuda ao próximo realmente por amor? Você ajuda o próximo para se promover ou para agradar a Deus e atender às necessidades daquele que está precisando? Então tudo na vida tem um interesse, mas tem que se saber qual é a motivação desse interesse. Que o seu e o meu interesse seja de estar agradando a Deus. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então temos que ter todo o cuidado, meus irmãos, e vigiarmos para não estarmos muitas vezes praticando este amor interesseiro, porque se nós estivermos agindo assim, ficaremos sem as bênçãos de Deus. E nós precisamos estar debaixo das bênçãos de Deus. Mas que tipo de amor você tem vivenciado em sua vida? Que tipo de amor você tem praticado? E eu fico observando que até as igrejas têm que vigiar nisso aí. Até as igrejas podem cair nesta armadilha aí de praticarem um amor cheio de interesses próprios. Se você for observar, eu vou citar aqui um exemplo. Aquela igreja que, por exemplo, começa a fazer alguns estudos na cidade, em algumas casas, na casa de algumas pessoas. E fica ali um período fazendo aqueles estudos toda semana na casa daquelas pessoas. E depois disso, alguns irmãos que receberam aqueles estudos, alguns entregam as suas vidas para Jesus. Mas ao entregarem suas vidas para Jesus, eles resolvem frequentar uma outra igreja e não aquela pela qual eles foram evangelizados. Você pode até falar, mas que injustiça. Não há injustiça nisso, meu querido. Você pode estar evangelizando a pessoa ali toda semana, fazendo estudo com ela, e ela resolver ir para outra igreja e não ir para a sua. Ela se sente bem, ela se sente melhor lá na outra. Mas você vai ficar chateado com isso porque ela não foi para a igreja que você também congrega? Não. Segundo o amor de 1 Coríntios 13, nós não devemos ficar ressentidos, nós não devemos ficar chateados, nós não devemos estar buscando os nossos próprios interesses. Nós devemos buscar o interesse daquele que nos criou. E a vontade de Deus é que realmente nós pregássemos ali a palavra e a pessoa se convertesse, entregasse sua vida para Jesus e saísse do mundo, do mundão. Fique feliz por isso, independentemente da igreja que ela vai congregar ou não. Entendeu? Independente da igreja que ela vá ou não, você deve regozijar-se por isso. Mas nós sabemos que muitas igrejas, muitos irmãos, muitos cristãos vão ficar tristes, porque buscavam também interesses próprios, queriam encher as suas próprias igrejas. Não estão preocupadas em encher e povoar o reino de Deus. Mas deveriam estar felizes, porque povoou o reino de Deus. Ganhou mais uma alma para Cristo. Ganhou mais uma alma para o reino do Senhor. Então a gente observa que até as igrejas, se não vigiar, vai estar vivenciando um amor segundo os seus próprios interesses.
Enquanto que a palavra está dizendo lá em 1 Coríntios 13, no versículo 5, dizendo que o amor não procura os seus próprios interesses. Que tipo de amor você tem vivenciado? Que tipo de amor você tem desenvolvido em sua vida? Então, queridos, devemos clamar a Deus para que esse amor de 1 Coríntios 13, para que ele se torne uma realidade na minha e também na sua vida. Porque o amor é a base do Evangelho. O amor é a base da nova aliança estabelecida na pessoa de Cristo Jesus. Certa vez um fariseu perguntou a Jesus: Senhor, mas ele perguntou no intuito ali de experimentar a Jesus, né? Vamos provar ele aqui, vamos testá-lo. Um fariseu, intérprete da lei, doutor na lei, né? Estudado, era quem interpretava a lei ali no povo judeu. E ele vai e faz essa pergunta para poder experimentar Jesus. Qual é o grande mandamento na lei? Isso aí está em Mateus 22, a partir do versículo 36. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus vai justamente dar essa ênfase ao amor. Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bela resposta que Jesus deu ali àquele fariseu intérprete da lei. Calou o intérprete da lei. Ele não disse mais nada, ficou quieto, porque ele viu que a resposta realmente era aquela ali. Ele apenas estava tentando experimentar Jesus. Mas antes de encerrarmos aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. É possível amar uma pessoa mesmo sem você gostar dela? Porque você pode estar falando assim: esse amor aí é quase que impossível, esse amor nós desenvolvermos em nossas vidas. É possível amar uma pessoa sem você estar gostando dela? Por exemplo, um colega de faculdade ou um colega ali de trabalho que você não gosta. Não gosta muitas vezes porque ele não gosta também de você e tenta lhe fazer o mal, lhe passar rasteira ali o tempo todo. E aí eu te pergunto: é possível amar esta pessoa? Amar uma pessoa que nem ela gosta de você e nem você goste muito dela? Vamos primeiro ver aqui o que é que Jesus vai dizer em Mateus 5,43 em diante, e depois nós vamos entender melhor essa questão. Jesus disse ali em Mateus 5, a partir do versículo 43: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha só o que Jesus diz, querido. Então, existe alguém que goste daquele que se levantou como o seu inimigo? Você acha que existe alguém que vai gostar daquela outra pessoa que vem como inimigo dela para tentar derrubá-la? Na verdade, o cristão não deve nem ter inimigos. Mas vamos dizer que alguém se levante como inimigo sobre a sua vida, por não gostar de você, por não gostar do seu jeito, por não gostar do que você faz, do que você prega, por você ser até cristão. Então, existe alguém que goste daquele que se levantou como seu inimigo? Humanamente falando, é muito difícil, querido, gostarmos daquele que se levanta como nosso inimigo, gostarmos daquele que deseja o nosso mal. Só que a ordem de Jesus é clara, e nós não vamos aqui contestar a ordem do Mestre. A ordem é clara. Mateus 5,44, ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Você quer se tornar filho do Pai Celeste? Filho de Deus? Filho da luz? Você tem que obedecer. Você tem que amar o seu inimigo e orar por aquele que te persegue. Aí alguém pode dizer: mas aí eu vou estar sendo hipócrita, eu vou estar fingindo, porque humanamente falando aqui, eu não tenho como amar o meu inimigo,
Eu não tenho como orar por aquele que está me perseguindo o tempo todo, querendo o meu mal, querendo me destruir, querendo me derrubar. Mas aí a dificuldade que a gente vai ter justamente porque é pelo conceito que nós damos à palavra amor aqui, né, humanamente falando. Geralmente chamamos quem nos ama e gostamos de quem gosta de nós. Mas essa palavra amor, na Bíblia, ela vai ter uma conotação muito superior, muito mais abrangente, muito maior do que o que nós muitas vezes conceituamos amor entre nós. E Jesus aqui, ele nos desafia a amarmos aqueles que não gostam muitas vezes de nós. Ele nos desafia aqui a estarmos orando por aqueles que estão nos perseguindo para ver o nosso mal, para nos destruir. Queridos, amar, biblicamente falando, é você querer ver o bem do outro, independentemente se você gosta ou não do outro. Agora, como é que nós vamos querer o bem do outro se o outro se levanta como nosso inimigo? Aí você só vai conseguir amar aquele que se levantou como seu inimigo se você entender que ele muitas vezes ali está sendo usado pelo diabo, usado por Satanás, usado por forças espirituais malignas para se levantar contra a sua vida. Se você entender desta forma, aí você vai orar a Deus para poder estar destruindo e neutralizando ali toda a ação maligna, toda a ação do mal na vida daquela pessoa. Você vai estar orando até para Deus proteger aquela pessoa de toda a ação maligna, para que ela venha enxergar de forma clara o Evangelho e obter também a salvação. Se você levar por esse lado, você vai ter condições de realmente até ter compaixão daquelas pessoas, porque você está, espiritualmente falando, em um patamar que eles não estão. Se você olhar por esse lado, realmente você vai entender que eles precisam de oração, porque Deus está o tempo todo te protegendo. Salmo 34:19 diz que muitas serão as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor está sempre nos livrando, sempre nos protegendo. E não vai ser aquelas pessoas que irão te derrubar, só se for por permissão do Senhor. Mas Deus vai estar sempre te protegendo. Então, se você olhar por esse ângulo, você vai conseguir sim amar, mesmo aquele que se levanta como seu inimigo. Amar no sentido de até querer o bem dele, não é no sentido de querer estar de conversa, de papo, porque às vezes realmente não tem como se estabelecer nenhum diálogo, porque a pessoa se levanta como inimigo seu. Mas nada impede de você ajudá-lo em oração. E até se precisar, fisicamente falando, de alguma coisa, você ajudar também. Porque você vai combater o mal com o bem. É o que diz lá no final do capítulo de Romanos, capítulo 12, no final diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então lembre, querido, que o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ele sempre vai buscar os interesses de Deus. O nosso interesse é ver aquela pessoa se dar mal, para pagar muitas vezes pelo que ela fez, ou pelo que ela está tentando fazer com cada um de nós. Infelizmente nós sabemos que tem muitos cristãos que ficam muitas vezes ressentidos do mal que lhe fizeram, e por isso ficam desejando o mal a outro. 1 Coríntios 13, versículo 5 diz que o amor, ele não procura os seus interesses, não se exaspera e nem se ressente do mal. Mas tem muitos cristãos, muitos cristãos aí se ressentindo do mal que lhe fizeram. E muitas vezes esse ressentimento se perdura aí por dias, meses e até anos. Que tipo de amor é esse que você como cristão está desenvolvendo, está vivenciando? Que não perdoa e fica ressentido o tempo todo do mal que lhe fizeram. Queridos, quem não perdoa não tem o perdão de Deus. Você tem que lembrar disso. Se eu não perdoo, eu também não vou ter o perdão de Deus. Jesus disse isso em Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Que nos esforcemos, meu irmão, para vivenciarmos
o amor de Deus. Este amor aí que está em 1 Coríntios capítulo 13. E não o amor segundo as nossas convicções, e não o amor segundo os nossos próprios interesses. E eu finalizo aqui deixando o versículo 7 de 1 Coríntios 13, onde diz ali que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, meditando e desfrutando da Tua palavra. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, que o Senhor nos dê condições de estarmos vivenciando a cada dia esse verdadeiro amor, esse amor que está aí em 1 Coríntios capítulo 13, o verdadeiro amor que Tu quer que nós venhamos a vivenciar. Que o Senhor abençoe a cada filho Teu, a cada filho que está Te ouvindo neste momento, que o Senhor possa estar atendendo às suas necessidades, que o Senhor nos dê um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós Te pedimos, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.